A pergunta agora é, Hélio, sobre 2 Tessalonicenses 2:2, queria que você explicasse por que você usou a tradução como se já anteriormente tem chegado o dia do Cristo, ao contrário da tradução usual, como se o dia do Senhor estivesse já perto por chegar. Resposta. Minha tradução é: para não serdes vós facilmente e cedo abalados e movidos para longe do entendimento, nem clamardes de medo, quer por causa de espírito, quer por causa de palavra, quer por causa de epístola, como se provindo de nós, como se já anteriormente tem chegado o dia de o Cristo. Leandro, em grego, a parte em questão é esta: epístoles, que é traduzido como cartas; os, que é traduzido como se; de, que é traduzido como provinda de; eimon, que é traduzida como nós; os, traduzido como se, e botei subentendido como se dizendo; hote, que significa que; enesteken, que traduzi como já tem sido colocado em a mão, ao pé da letra. Note que o verbo é um perfeito ativo do indicativo, indicando algo que já ocorreu e ocorreu de forma completa e com efeitos definitivos, efeitos que perseveram para sempre. Rei, que eu traduzo como o artigo u. Eimera, que eu traduzo como dia. Tu, que eu traduzo como du, e Christou, que eu traduzo como Cristo. Então, literalmente, a partezinha menor ainda do que essa pode ser traduzida como se assim fosse: como se dizendo que já tem sido colocado em a mão. E essa expressão, colocado em a mão, pode ser traduzida assim. O significado é esse: como se dizendo que já anteriormente, completamente de uma vez, durando para sempre, tem sido tornado presente. O sentido é esse: como se dizendo que já tem sido tornado presente, que já é uma coisa que já passou de forma definitiva. A mentira com que estavam afligindo os tessalonicenses, os crentes de Tessalônica, era que pessoas maldosas lhes diziam que já havia passado o dia de o Cristo, que veremos que esse dia de Cristo é a bênção do arrebatamento, a fim dos salvos não entrarem na tribulação, mas ao contrário, gozarem de bênçãos que enumeraremos. Então, a mentira que afligia sobremaneira os crentes da igreja de Tessalônica era mentira de pessoas que diziam que o arrebatamento já tinha ocorrido e eles tinham ficado aqui na terra. Então, a resposta que eu daria, eu vou dividir em pequenas partes. Primeira, note que a absolutamente palavra de Deus, a única e perfeita palavra de Deus, que é o texto recebido, tem o dia de o Cristo. Quem adultera para o dia de o Senhor é o adulterado texto crítico. O texto recepto é baseado em mais de 5.600 manuscritos bons, e o texto crítico é baseado em uma dúzia de manuscritos de péssima qualidade e oriundos da herética Alexandria.
Basicamente, o texto crítico muitas vezes se baseia em somente 2 manuscritos, às vezes em um, e às vezes, pasmem, em 0 manuscritos. Há coisas colocadas no texto crítico sem o testemunho de nenhum manuscrito. E diferenciemos entre o que é o dia do Cristo e o dia do Senhor. As expressões o dia do Cristo, você pode conferir nos contextos de todos os versículos que eu vou dar. A expressão dia de o Cristo, você pode encontrar em 1 Coríntios 8, Filipenses 1, 6 e 10, e 2, 16, 2 Tessalonicenses 2, 2. Ou então a expressão o dia do Senhor Jesus, que é equivalente, você pode encontrar em 1 Coríntios 5, 5, 2 Coríntios 1, 14. E essa expressão refere-se somente e totalmente às recompensas no julgamento de galardoamento dos crentes. Refere-se às bênçãos associadas e seguindo-se imediatamente ao arrebatamento, sendo o arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação, e que incluirá somente todos os verdadeiros crentes individuais. Não há na Bíblia a expressão arrebatamento da igreja, porque nem sequer faz sentido esse conceito de igreja universal, envolvendo todos os crentes da terra ou mesmo os que já estão no céu. Não há possibilidade desse sentido, é uma questão de consultar o dicionário, a etimologia, a história da Grécia. Então, todos os verdadeiros crentes individuais serão arrebatados ao final da dispensação das igrejas locais, mesmo se esses crentes não estiverem em posição de ideal seguimento do Salvador. Já a expressão dia de o Senhor, Yehová, ou dia de o Senhor, Kurios, ocorre 23 vezes na Bíblia. Não dá para eu citar todas as vezes, mas no texto que eu vou mandar associado você pode ver. Dia de Adonai, o dia do, aliás, está traduzido assim, dia do Senhor Deus, e realmente seria dia do Adonai Jeová. Ocorre uma vez em Jeremias 46, 10. Aquele dia, ou o dia, ou o grande dia, ocorre mais de 70 vezes no Velho Testamento. Então temos essa expressão 23 vezes, mais uma 24, mais 70, 94 vezes na Bíblia. Então isso mostra a grande importância que Deus deu ao assunto Dia do Senhor. Leia todas essas 94 passagens acima, especialmente Sofonias 1, 14 a 18, e notará que sempre, observando o contexto, esse é um período que é relativamente longo. Não é um segundo, não é um minuto, não é um dia de 24 horas, mas é uma expressão figurada de um período de longos dias. B. É um período de crescente derramamento da ira de Deus, do julgamento de Deus, da condenação, do castigo de Deus acumulado sobre milênios. Primeiro esse julgamento primordialmente sobre Israel. Por isso que é chamado o dia de Jeová, o dia de Israel. E também sobre as nações dos gentios. É um dia de condenação, de ira, um dia a ser temido com todo o pavor. C. Começa antes da segunda vinda corporal do Cristo para pisar sobre a terra. Vamos distinguir entre arrebatamento e entre a revelação de Cristo, quando ele desce visivelmente para todos os olhos da terra verem, desce para tocar com seus pés no Monte das Oliveiras. D. O dia do Senhor inclui a grande tribulação, que é a segunda metade da 70ª semana de Daniel.
Isso pode ser visto em Zacarias 14, de 1 a 4. E inclui também o milênios, principalmente a parte inicial, de julgamento das nações, etc. Veja que inclui o milênio em 2 Pedro 3,10 e inclui os últimos e definitivos julgamentos condenatórios.